pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talks by Fujifilme. Dessa vez a gente vai falar sobre os impactos de ações do voluntariado na sociedade. A gente está com convidados muito especiais e também o nosso host, Wellington. Então eu já queria que vocês se apresentassem, contassem um pouco da história de vocês. Começando aí pelo Wellington, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, bom dia. Gostaria de agradecer o convite de estar com vocês aqui, especialmente para falar de um tema que eu considero tão relevante e que, com certeza, vai ganhar ainda mais abrangência nos próximos anos devido às grandes demandas da sociedade que a gente tem. Bom, eu estou na posição de gerente de contabilidade e tributário na Fujifilme do Brasil, mas eu também atuo como um PMO nos projetos de ESG. Além disso, tenho experiências anteriores, né, em instituições de voluntariado e principalmente de ajuda humanitária a imigrantes em refúgio. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com essas pessoas assim que têm tanta experiência, tanta bagagem, para nos explicar o que realmente é voluntariado, né? Eu acho que a gente podia pedir agora para o André se apresentar. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo quando você estiver ouvindo o podcast. Eu tenho muita experiência, acho que desde pequeno, quando criança, no trabalho voluntário. Isso vem um pouco de família, mas nos últimos anos, quase 10 anos, eu tenho me dedicado, então, à temática do refúgio e da imigração, e trabalhando, então, com organizações também nesse sentido, desde voluntário até atualmente como já coordenador de projetos e programas regionais do Cone Sul, assim. Então, trabalhando com voluntários em diversos países diferentes atualmente também. Legal. Lia, você pode se apresentar para a gente? Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui também. Eu, além de uma voluntária desde criança, né, nascida também num lar que sempre incentivou o voluntariado, as boas ações, hoje eu tenho o prazer de também trabalhar com isso. Então, eu faço a gestão de um programa de voluntariado numa empresa de saúde. E, bom, esse tema tem muita conexão comigo, que realmente me segue aí desde criança. E hoje, além de voluntária, eu até ganho para ser voluntária. Eu falo de brincadeira isso, né? Mas eu posso trabalhar ali com diversas frentes e tenho o prazer de estar sempre à minha volta com o voluntariado, com as boas ações e fazendo a gestão também de outras pessoas que querem ser voluntárias, que amam isso. Então, a gente faz uma rede de contatos muito especial, né? Legal. Bom, eu gostaria de começar a gente falando um pouquinho sobre a palavra voluntariado, né? O que é ser voluntário, mas eu também queria que vocês trouxessem, com base na experiência de vocês, o que não é ser voluntário também, porque às vezes a gente pode ter algum tipo de confusão, né? Vocês conseguem me resumir aqui para vocês o que seria ser voluntário? Eu tiro muito por base das minhas experiências mesmo, né, para poder definir isso. Apesar de no Brasil existir uma legislação que define o que é o trabalho humanitário, o trabalho voluntário, o que significa a carga horária limite que se empenha também nesse tipo de trabalho voluntário, que se eu não me engano são cerca de 10 horas semanais. Mas eu acho que da minha própria experiência, o que é ser voluntário, para mim foi um processo de descoberta de mim mesmo, assim. Mais além de poder ter esse prazer de você ver um trabalho seu sendo feito em prol de algumas pessoas e você vê o benefício direto, muitas vezes, desse trabalho, você vai se descobrindo também, de uma certa forma, como pessoa, como profissional. Dependendo da motivação, eu acho, que te leva a fazer um trabalho voluntário, assim. Pode ser, de alguma maneira, uma pessoa já que é super especializada numa área e ela quer, então, buscar um trabalho voluntário para poder expandir, às vezes, o escopo de trabalho dela, utilizando essa especialidade dela para uma finalidade ali, para um trabalho voluntário específico. Ou não, pode ser uma pessoa que quer explorar uma coisa totalmente diferente fora da sua área e começar algo novo. O que eu acho que é até
parte da natureza humana, né? Todo mundo, assim, tem diversos momentos na vida, assim. Então, o trabalho voluntário acaba sendo um processo para você explorar isso. Agora, o que precisa levar em conta, eu vejo, e também, aí considerando vários equívocos que talvez aconteceram no meu próprio processo, assim, é realmente escolher os lugares e as pessoas com as quais você vai fazer esse trabalho voluntário, né? Então, precisa ser... e a gente está falando de trabalho, não é uma atividade qualquer, não é uma coisa recreativa, apesar de às vezes existir essa motivação muito pessoal, assim, e de querer sair da rotina, de fazer uma coisa totalmente diferente, é um trabalho como qualquer outro, né? Então, tem ali tem que ter objetivos muito claros, tem que ter metas muito claras para ser atingida, tem que ter uma divisão dos trabalhos nas equipes. Isso tudo vai depender muito da organização, do grupo que está em torno dessa atividade ali. E eu acho que o mais importante é isso, é poder buscar essa estruturação também. Porque é isso que protege também a gente durante esse trabalho voluntário, né? Ter uma instituição, ter um grupo de pessoas que está ali supervisionando, que está responsável por aquilo tudo, e está oferecendo os meios adequados para você conseguir fazer esse trabalho voluntário, né? Legal, André. Então, na verdade, a gente pode dizer que o trabalho voluntariado não é fazer o bem sem olhar a quem, né? Na verdade, a gente sabe quem é o público, sabe qual é o escopo, exatamente de onde e até onde a gente vai ter uma intervenção pelo trabalho voluntário, né? Porque eu acho que às vezes existe também um conceito muito até romântico e bonito, né? De ajudar. Mas ajudar de que forma, com quais meios e quem é o público? Eu vou conseguir ajudar todo mundo? Não, eu não vou. Então, qual é o meu público-alvo? Qual é a idade? Qual é a situação econômica? Enfim, qual é o gênero, né? Qual é a posição geográfica? Então, você está dizendo que o trabalho voluntário é um trabalho que também precisa de estrutura, de organização e saber exatamente para quem e o que a gente está fazendo, né? Ô, Lia, eu queria te ouvir um pouquinho. Eu sei que você conduz, né, projetos corporativos, voluntários, e eu acredito que você tenha bastante experiência também, para dizer para a gente assim que o trabalho voluntariado ele não é uma via de mão única, né? Então, a gente faz o bem de maneira organizada, como o André está falando, mas a gente também recebe muita coisa boa de volta. Então, você percebe, assim, nas pessoas que praticam o voluntariado, algum benefício e quais seriam eles? Com certeza, o voluntariado ele tem uma relação ganha-ganha, né? Então, quem está fazendo ali o bem, quem está na posição de voluntário, vai ganhar. A comunidade que recebe, as pessoas que estão sendo assistidas vão ganhar. Então, é uma rede mesmo de pessoas se beneficiando com o voluntariado, né? Acho que quem é voluntário acaba tendo até uma melhora da saúde física, da saúde mental, permite uma integração com outras pessoas, com colegas, com outros voluntários que estão ali por um único propósito, né? Contribui para esse crescimento pessoal. Você acaba também desenvolvendo outras competências, outras habilidades, né? Tem novos papéis, novas atividades na vida, tem um senso de propósito. Então, tem muito a se ganhar sendo voluntário, né? Voluntário é você doar de si mesmo. Então, você doa parte do seu tempo, você doa seus conhecimentos, e, claro, para quem recebe, né, isso é maravilhoso. Então, pessoas ali estão recebendo ajudas, seja ajuda financeira, seja uma ajuda com algo mais, um conhecimento, uma habilidade que você também está compartilhando com outras pessoas, seja ajuda humanitária, como for, né? Então, com certeza é uma relação de ganha-ganha. E, bom, eu ali coordenando projetos, coordenando pessoas, né, a gente vê, primeiro que a pessoa, muitos ali chegam para ser voluntário com uma imagem de que o voluntariado é algo lindo, é algo muito bom, e com certeza mas com essa visão de algo fácil, né? E quando você estrutura projetos de voluntariado, quando você estrutura um programa, você percebe uma complexidade imensa, né, de se trabalhar com isso. Então,
eu tenho cada vez mais ganhado experiência, né, nessa gestão de pessoas que querem ser voluntárias e sempre tento compartilhar ali o senso de responsabilidade, né, que cada um deve ter. Então, voluntariado não é algo sem responsabilidade. Você está ali, você está assistindo alguém que precisa, às vezes a vida daquela pessoa está dependendo desse trabalho, então você não está ali só para tirar uma foto, para mostrar que você faz o bem, para fazer um post depois, né? Você tem que estar ali de todo o seu ser, de todo o seu coração, porque você, além de estar sendo impactado, você está impactando vidas, né? E vidas são de extrema importância, a gente não pode fazer isso como se fosse uma brincadeira, né? Voluntariado é algo de muita responsabilidade. Sim, até pensando nessa responsabilidade, queria perguntar para vocês como que para vocês motivar uma equipe. Então, trazer para essas pessoas esse senso de responsabilidade e fazer com que elas, trazendo a motivação delas de casa, né, que é o porquê elas começaram, que elas continuem motivadas e engajadas e por perto fazendo esse trabalho que é tão bonito. Bom, acho que existem muitas formas de você motivar uma equipe. Eu gosto de trazer muito os voluntários para a organização também desse projeto, desse voluntariado, para que a pessoa perceba, né, tudo que está sendo construído até ali, não é só chegar e fazer. Então, quando a pessoa ela participa ali desde o primeiro momento de organização, então, vamos ali dar uma aula de educação sexual para jovens. Que é algo que eu faço muito, e eu trago a pessoa para a organização desde o início. Então, ela vai entrar em contato com a escola, ela vai saber a história ali dessa escola, desses jovens, desses adolescentes, ela vai marcar as aulas, vai entender ali a rotina desses jovens, até chegar no momento mesmo, vai ver qual material é necessário. Então, você vai criando esse senso de responsabilidade para a pessoa chegar ali, ela perceber que agora ela vai colocar em prática algo que ela construiu ali desde o começo, né? Então, é algo que eu gosto de fazer, que acho que motiva, que traz esse senso. E, claro, acho que quando você mostra ali qual vai ser o impacto disso, e principalmente depois dos resultados finais, né? O que isso trouxe, você olha ali um depoimento da pessoa assistida, você coloca todo mundo para conversar, para ter essa interação ali, de todos. Com certeza esse é o momento mais emocionante, é o momento que mais acaba motivando as pessoas, quando você escuta ali a história, né, de quem está sendo beneficiado, aí a pessoa realmente se desmancha, ela percebe que o motivo que ela está ali é esse, entende o propósito, né? Então, é isso, eu gosto de colocar a pessoa ali desde o começo, construindo essa trajetória, até que ela se realmente esteja ali no papel de voluntário, depois fazer essa conexão ali do impacto que foi causado ali pelo trabalho voluntário dela. Muito legal. André, você quer falar um pouquinho sobre exemplos? Eu gostaria que vocês trouxessem exemplos práticos, tá? De impacto que o trabalho voluntariado tem na sociedade como um todo. Talvez você pudesse contar um exemplo, alguma coisa que você já viveu aí dentro das suas experiências, que você percebeu um desenvolvimento social, uma pessoa em vulnerabilidade que conseguiu sair de uma situação de insegurança, enfim, que tipo de impacto o trabalho voluntariado tem na sociedade e a sua importância para essa sociedade, né? Por que o trabalho voluntariado é importante para a sociedade? Nossa, são algumas perguntas dentro de uma só, mas eu vou tentar responder. E aí eu acho que também, complementando o que a Lia estava falando, das dificuldades em relação também a fazer a gestão de grupos de voluntários e motivar as pessoas e fazer com que elas possam participar. A participação de cada uma vai depender muito da motivação de cada uma, né, para estar ali. Então, todas as pessoas são diferentes. Por isso, a gestão dos grupos e das equipes também vai se dar de maneiras diferentes, assim, né? Eu acho que o que a Lia mencionou de envolver no desenvolvimento dos projetos desde o início, eu acho que é muito fundamental, assim, não só as pessoas voluntárias, né, mas as próprias comunidades, assim. Então, o que eu acho que tem de benefício
do voluntariado, e o que em alguns espaços onde eu participei de voluntário, isso era muito incentivado, é que os voluntários muitas vezes vinham não só das organizações, mas também da própria comunidade, né? E aí são voluntários que conhecem as necessidades, conhecem caminhos para poder resolver problemas que aparecem, ter eles participando desde o início de um projeto assim até o final. Eu acho que realmente dá para ver esse impacto, assim. E aí, falando das experiências, então, eu acho que, falando dessas dificuldades, por exemplo, o que mais frustra muitas vezes grupos de voluntários é não ter as orientações adequadas para fazer o trabalho que é designado a eles, assim. Então, eu tive experiências, assim, também, logo nas primeiras experiências de voluntariado internacional que eu tive, assim. Então, eu passei alguns meses na Palestina, com uma organização palestina, fazendo um trabalho de educação em alguns campos de refugiados. E a organização era muito simples, né? Era uma ONG palestina, e então eles tinham muitas dificuldades em realmente estabelecer esses processos, inclusive uma metodologia pedagógica, assim, o que resultava, por exemplo, em dificuldade de continuidade do projeto. Então, sempre que vinha um voluntário novo, ele tinha que começar do zero. E isso tinha um impacto no ensino, né, do que estava tentando se passar para a comunidade, nas crianças, nos adolescentes. Então, e isso também frustrava. Então, os voluntários estavam ali, né? Surgiam muitas críticas sobre a gestão da organização e tal. Então, melhorou muito depois de quase 10 anos que eu tive essa experiência. Isso melhorou muito. A organização já cresceu, já tem uma outra forma. Mas teve que passar por todo um processo assim também. E isso para falar desses impactos mais negativos que podem ter também, né? Quando não tem esse processo de voluntariado com responsabilidade, como mencionava a Liana. Agora, de impactos positivos, eu acho que até de uma maneira mais psicossocial, assim, quando você está sendo atendido por alguém que você conhece, ou por alguém que conhece, que você sabe que conhece realmente as suas aflições, ou a aflição do que aconteceu ali numa comunidade, do problema que está tentando ser resolvido, isso gera um nível de empatia que a gente não consegue, como organização ou como grupo, às vezes incentivar, porque é algo que é intrínseco ali da identidade dessas pessoas, né? E aí eu falo disso de exemplos também. Eu coordenei grupos grandes de voluntários, de 10 voluntários a 50 voluntários, e atendendo também situações de desastres. E nessas situações de desastres, muitas vezes, antes mesmo do grupo de voluntários que eu coordenava chegar, quem eram os voluntários que atendiam e ajudavam eram as pessoas da própria comunidade, que estavam ali para tirar os escombros, para trazer alimentos de outra parte da cidade para a região onde as pessoas estavam abrigadas agora. E depois chegavam as organizações, chegavam autoridades para ajudar a responder, né, de uma maneira mais robusta assim, e sistematizada. Mas eu acho que é isso, o principal impacto da atividade voluntária no geral seria a gente poder ter uma sociedade com mais empatia, assim, né? No sentido da gente não necessariamente se colocar no lugar do outro, mas entender o que o outro está passando, ou tentar entender o que o outro está passando, e saber que a gente pode muitas vezes fazer algo por isso, mesmo que não tenha muitos recursos, que não tenha uma equipe muito grande, mas a gente está ali disposto a escutar e poder tentar ajudar, já é um benefício muito grande, eu acho. Legal. Pelo que você fala, assim, me parece muito assim, tentando resumir um pouquinho, né, dessa visão mais do dia a dia,
é que o trabalho voluntariado ele faz parte de um ecossistema das demandas da sociedade, em que existem lacunas que são deixadas ou pela iniciativa privada ou pela iniciativa pública mesmo, em que nesses espaços, pessoas com conhecimento, com habilidade, com tempo, exposição, podem ser complementar, né? Por que eu falo isso? Porque, como trabalho voluntário, né, no trabalho voluntário, eu sendo voluntário, eu acho que a grande lição que eu levei é exatamente isso, né? Nós não resolvemos todos os problemas do mundo. Às vezes a gente resolve um, mas esse um faz diferença numa cadeia de muitas pessoas. Então, eu entendo que o trabalho voluntário é uma peça que se encaixa nesse quebra-cabeça da sociedade, em que a iniciativa privada muitas vezes não entra e a pública não consegue alcançar, né? E a gente pode ser esse complemento. Lia, eu queria te ouvir um pouquinho, como voluntária, né? Quais são os desafios que você já encarou, experiências que você viveu que te desafiaram? Ou seja, você teve que se superar sendo voluntária. Foram várias, viu? Acho que você tem o desafio de estar, muitas vezes, encarando ali situações de muita precariedade, né? Então, quando a gente é voluntário, nós vamos para os lugares mais remotos, para os lugares mais pobres, para os lugares onde ali não tem acesso à saúde, não tem acesso a um saneamento básico, a uma água pura. Então, você se vê em locais, né, de muita pobreza, você está ali para isso, para auxiliar nisso, mas você está, ao mesmo tempo, no meio, né? Você está sentindo ali a realidade da vivência dessas pessoas. Então, já encarei muitos perrengues em lugares remotos, em lugares de muita pobreza. Você tem que estar emocionalmente preparado, você tem que saber que a sua saúde ali vai cair, o seu emocional vai cair, as minhas saudades, né, da minha família, que muitas vezes eu estou ali semanas longe, é algo que impacta muito. Então, acho que para ser um voluntário, a gente tem que estar também emocionalmente preparado, tem que estar fisicamente preparado, claro, né, nas situações de voluntário que são mais extremas. Então, já passei por muitas situações nesse sentido, de estar ali envolvida na realidade daquelas pessoas, e você está ali trabalhando, fazendo bem, você sabe que você está impactando, mas ao mesmo tempo você está ali recebendo o peso, né, de como essas pessoas vivem. Então, para mim, acho que essa é a parte mais difícil mesmo de estar ali. E para mim também, eu sou uma pessoa muito emocional, né, muito. Então, muitas vezes é difícil de segurar o choro na frente ali de uma pessoa que está numa situação de precariedade ou numa situação de saúde. Então, eu estava agora, na semana passada, no Voluntários do Sertão, né, que é um mutirão de saúde para sertões do Nordeste, levando ali muitas frentes de saúde, né, coordenei uma carreta de mamografia, e é muito difícil você estar ali com as pessoas dando um laudo, às vezes, de um câncer, de, né, ou algum tumor, algo, e você tem que entregar ali, estar com um sorriso no rosto, sabendo que a pessoa está recebendo um diagnóstico, que ela vai ter a possibilidade de tratar isso, mas eu preciso me segurar para não começar a chorar ali na frente da pessoa. Então, essa é outro tipo de situação que eu costumo passar, e eu preciso ser muito forte, né? Muito legal. Eu também compartilho dessa dificuldade atendendo refugiados e imigrantes. Eu acho que a minha grande dificuldade era como a gente... muitas vezes o serviço voluntariado, ele tem um produto, mas você acaba oferecendo coisas complementares, né? Então, às vezes você está levando um telefone para um refugiado ligar para sua família, e isso é um produto bem pequenininho, mas na verdade o que você oferece é o tempo ali para ele poder conversar, desabafar, né? Colocar para fora todos os seus anseios, seus medos, e era muito difícil me desligar dessas histórias, né? Elas vinham embora comigo. Eu, particularmente, eu acabei desenvolvendo um processo de escrita, né? Eu só conseguia seguir adiante depois que eu sentava e escrevia toda aquela história para que, de alguma maneira, ela pudesse sair. Então, eu acho mesmo que esse desafio psicológico há um benefício, mas é preciso ser bastante cuidadoso para que você não absorva, né? E, às vezes, você fica até preso ali, vinculado àquela realidade, e aí você deixa de ser alguém que possa ajudar, porque você perde um pouquinho também da lucidez que se precisa no trabalho voluntariado. André, eu sei, que eu te conheço há algum tempo, que você atuou em instituições que são bastante
presentes em desastres, né, naturais ou não naturais, né? Até mesmo nessa instituição eu tive a oportunidade de estar num desastre e vi essa mobilização que existe na população. Confesso que era até emocionante, assim, carros e carros trazendo roupas e alimentos em questões assim de horas. Então, a gente percebe que no Brasil, quando há um desastre, há uma tendência a se ter uma mobilização mais efetiva. Você acha que essa mobilização em casos de desastre, isso sendo mais presente, e vamos dizer assim, nos dias mais, entre aspas, normais, a gente não ter necessariamente uma busca tão grande pelo trabalho voluntariado, você acha que isso é positivo ou negativo? Qual que é a sua opinião? Eu acho, na verdade, que isso é comum, né? Porque a gente vive numa sociedade onde a gente precisa sobreviver, né? A questão de você conseguir fazer um trabalho voluntário também, de certa forma, é um privilégio, assim, né? No sentido de que a vontade de ajudar todo mundo tem, né? Eu acho que isso é uma coisa que até nasce com a gente, assim, como ser humanos, né? Se você vai querer sempre ajudar o mais próximo, sempre a sua família, né? Principalmente. Mas aí tem aqueles amigos, tem aquelas pessoas mais próximas. Então, eu acho que o que desperta mesmo as pessoas irem ajudar nas situações de desastres, então, é realmente, às vezes, a escala do desastre e do sofrimento, né? E a relevância que está sendo dada para essa situação na sociedade também. Então, isso tem a ver com o nível de respostas das autoridades. Pode ser um desastre pequeno ou localizado, mas numa região bem populosa, que não tem afetado tanta gente, mas por ser uma região bem populosa, teve um destaque grande e uma grande resposta. Então, os níveis variam muito. O que eu acho importante em relação ao trabalho voluntário nesse momento é realmente a preparação, né? Então, para responder uma situação de desastres, as próprias autoridades se preparam e deveriam se preparar. Então, a gente fala das instituições que geralmente respondem às situações, a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, eles estão sempre se preparando para isso. E os grupos de voluntários das organizações que trabalham também devem estar se preparando em relação a isso, tendo protocolos claros, o que se conforma numa equipe de resposta, fazendo treinamentos de simulação. Então, geralmente, as organizações que estão ali mais presentes, elas têm isso tudo preparado. E isso tem a ver com essa responsabilidade que a gente estava falando no início. Então, a atividade voluntária é com responsabilidade. Buscar esse tipo de instituição para se envolver antes de acontecer um desastre é importante, para chegar no momento e realmente não ter essas dificuldades que a gente estava comentando aqui agora, né? Em relação de estar atendendo uma pessoa e aparecer uma situação muito difícil, onde a gente não consegue, às vezes, lidar, não tem as ferramentas até, eu acho, psicológicas ali para lidar com a situação, e ao mesmo tempo na equipe não está preparada para isso, ou não tem uma pessoa que possa ajudar a resolver essa situação, sendo uma pessoa que coordena, ou própria uma equipe multidisciplinar de voluntários ali, assim. Então, essa questão de estar preparado e responder com responsabilidade, eu acho super importante. Sim. Legal. Você, quando comenta isso, André, me faz lembrar de uma história que eu vi num treinamento para voluntários, numa cidade que teve uma inundação, enfim, muitas perdas financeiras, de vidas, e o time está lá, de repente, para separar as doações de roupa, né? Então, chega muita roupa, pensa que há um gargalo, né? Porque a sociedade toda se mobiliza e leva a roupa para o mesmo lugar, e como que eu vou fazer uma triagem para poder separar o que é de criança, adolescente, enfim. E, de repente, um voluntário fala, meu Deus, mas está faltando comida. E aí o líder dessa pessoa vai falar, não, mas a gente está aqui para separar roupa, né? Então, acho que é disso que eu tô falando isso. Quando os protocolos estão claros, por mais que você saiba que existam muitas outras demandas numa situação de desastre,
Se no dia a dia normal já é necessário lucidez, você imagina num nível de tensão, ainda mais numa zona quente, que vocês chamam, né? Que é onde realmente, aonde está o problema. Muitas vezes você vai estar envolvido nesse contexto. Então, uma inteligência emocional para entender, eu estou aqui para fazer isso, e eu fazendo muito bem isso aqui, vai ter um resultado positivo no final, é muito importante. Por isso que os protocolos, os treinamentos, né, a logística humanitária, que foi algo que eu aprendi também com vocês, é muito interessante, porque aí você trabalha com organização, com objetividade, entendendo seu escopo naquele contexto. Por mais que a gente saiba e nos doa saber que existem outras demandas que a gente não está dando conta, aquela demanda vai estar preenchida, né? Acho que é bem legal você falar sobre isso. Sim, e até assim, pessoal, trazendo um pouco de uma perspectiva, talvez da galera que está nos assistindo, bastante gente nunca fez trabalho como voluntário. Eu também tenho muita vontade de fazer, mas tem essa questão de inteligência emocional que vocês trouxeram. A Lia falou que busca esse controle emocional, o Wellington falou que busca escrever, mas eu me vejo assim numa situação que eu tivesse com uma pessoa em vulnerabilidade, né? Como que eu não ia absorver aquilo para mim, não ser uma esponja? Então, eu queria saber do André também se ele tem alguma prática, alguma coisa que ele faz para conseguir manter esse controle emocional, tanto para gerenciar a equipe quanto para lidar com essas pessoas também. Sim, eu sou uma pessoa que fala devagar em todas as situações, assim. Mesmo quando é uma situação de emergência, assim, o pessoal fazia até piadinha que eu tava sempre calma, assim, ou parecia até calmo, né? Mas na verdade não. Na verdade eu sempre senti também muito isso da minha própria maneira, assim, né? É que no momento, muitas vezes, da situação, a gente está ali para tentar resolver os problemas ali, então tá de uma maneira muito objetiva. Mas quando a gente sai desse momento e a gente tem aquele espaço só nosso, a gente acaba sentindo muitas vezes isso, né? De várias maneiras, fisicamente, emocionalmente, e para mim o que sempre funcionou muito é poder expressar isso tudo de maneiras diferentes, assim. Eu não escrevia, mas eu gosto muito de tocar música, então de tocar violão, ou conversar também sobre uma situação específica que me frustra muito com algum colega de trabalho, um amigo. Nessas situações ajudava muito também, assim. E também poder fazer exercício, assim. Às vezes era um dia de trabalho muito estressante, uma coisa assim, poder voltar e sair para correr 5 quilômetros até cansar e voltar, era uma coisa que ajudava muito, assim, também. 5 quilômetros porque eu corro pouco, assim, não consigo correr muito. Legal, André. Eu acho que a pergunta da Lia é super interessante mesmo, porque a gente só vai conseguir continuar prestando um serviço voluntariado de qualidade se a gente estiver em equilíbrio. Eu acho que no fim do dia é isso, né? Eu gosto de lembrar da recomendação que tem no avião, né? Quando ele fala das máscaras de oxigênio, ele fala, primeiro coloque a sua, depois ajude alguém, né? A gente tem um ímpeto, muitas vezes, ou alguém que está no mar, né? E a gente precisa ajudar, mas você precisa estar bem para poder ajudar alguém, né? Senão, serão 2 pessoas precisando de ajuda, né? E a questão emocional, acho que é um desafio da nossa era, do ponto de vista profissional também, mas no voluntariado, infelizmente, a gente lida com bastante frustração, né? No trabalho, muitas vezes, quando você está ajudando, né, André? Uma pessoa achar uma família, um ente, e você não consegue, enfim. Tudo isso gera frustração e a gente tem que entender que se a gente fez tudo o que podia, nós fizemos um bom trabalho, independente do resultado. Eu queria que vocês dessem um pouquinho, Lia, começar por você, um panorama em relação ao nosso país, ao Brasil, né? Você acha que a gente está avançado em relação à comunidade internacional sobre trabalho voluntariado ou a gente está atrás de outros países? Se você acha que a gente está atrás, o que falta para incentivar mais o trabalho voluntariado no país? Olha, talvez até o André, que tenha mais experiência com voluntário internacional, consiga complementar melhor, mas eu acho que o Brasil ele tem uma essência muito acolhedora, né? Tem uma essência de estar ali sempre
pelo próximo, de estar acolhendo as pessoas. Então, acho que enquanto essência do ser humano, do brasileiro, existe muito progresso. Então, eu vejo muitos movimentos que são enormes, né? Vejo pessoas que estão ali presentes e fazem de tudo para angariar outras pessoas, para fazer dar certo. Né? Temos muitas frentes sociais no Brasil, temos muitas organizações, muitos grupos de pessoas. Então, eu vejo o trabalho voluntário no Brasil como muito bom. Acho que, claro, né, sempre pode avançar, sempre tem ali, acho que uma questão também, talvez, de estrutura. Talvez a gente hoje faça muito com pouco, né? Eu acho que no Brasil a gente tem essa dificuldade ali de uma estrutura básica para conseguir fazer os projetos acontecerem. Né? A falta de recursos, então isso atrapalha. Eu creio que talvez lá fora do Brasil, né, as pessoas tenham mais recursos, mas eu acho que aqui a gente tem uma essência muito verdadeira, né, de fazer o bem pelo próximo. Então isso acho que é o que mais ajuda ali também, né, a dar certo. Pessoal, a gente está se encaminhando para o fim do nosso papo, passou muito rápido, né? Mas eu queria, assim, pedir uma dica final para vocês, pensando em alguém que quer começar a fazer esse tipo de trabalho. Quais os tipos de organizações que a pessoa pode procurar, tipo de trabalho voluntário? Tem um jeito melhor de encontrar? Assim, como que eu começo? Nossa, acho que você tem que entender ali o que você se identifica também, né? Então, eu tenho ali uma vozinha que eu amo pessoas idosas, então tem a frente de idosos. Eu amo crianças, tem a frente de crianças. Então, para tudo tem um projeto de voluntariado, né? Para todos os públicos. Então, acho que essa autoidentificação ali com o que você gosta, acho que já é um primeiro passo, né? Sim, eu acho que o que ele falou é super importante, né? No sentido de que também, se você já sabe aquilo que você tem interesse de explorar, e aquilo que você não consegue, sobretudo, já é um grande caminho, assim, no sentido de que, bom, eu quero poder trabalhar com crianças, mas eu não consigo trabalhar com crianças vítimas de violência, né? Isso é uma coisa que me toca muito. Então, saber esse tipo de coisa já ajuda muito, assim. Mas isso também é o tipo de coisa que acaba sendo encontrado ao longo do caminho. Eu acho que, para começar, seria então essa autorreflexão sobre o que eu tenho para oferecer, o que eu gostaria de fazer e como eu gostaria de fazer. O trabalho voluntário ele se dá de diversas maneiras. Tem uma pessoa que se vincula a uma organização, um grupo, uma instituição e passa anos. Ou ela pode trabalhar num projeto específico por algumas semanas, ou alguns dias, ou meses. Então, isso vai depender de cada um, como cada um quer se envolver, né? Muito bom. Eu acho também, da minha experiência de voluntariado, acho que faz muita diferença, assim como a gente, quando vai trabalhar numa empresa, a gente não pesquisa sobre essa empresa, qual é a cultura dessa empresa, se conhece uma pessoa que trabalha naquela empresa para entender se faz sentido, se dá match com a sua cultura, com o que você valoriza. Eu acho que é muito importante ter bastante diligência na pesquisa da instituição. Existem muitas instituições sérias no Brasil, e eu acho que uma frase que eu gostaria que as pessoas guardassem nós não precisamos reinventar a roda. Tem alguém que já sabe como fazer, que tem mecanismos, tem instrumentos, e você vai ser uma força, algo que vai somar ali, né? E a gente aprende muito, assim, eu não tinha noção das demandas da sociedade, até entrar numa instituição, eu achei que eu sabia o que eu ia fazer, mas quando eu cheguei lá, eu percebi que existia muito mais do que eu imaginava, e que existiam muitas técnicas, métodos, maneiras de se fazer, porque quando a gente aplica a técnica, a gente dá uma retirada um pouco da emoção, e a gente consegue ser mais eficiente. Então, eu acho que procurar, pesquisar, entender que público-alvo, qual é a qualidade da gestão dessa instituição, né? Eu acho que é bastante importante. Bom, eu acho que tem papo aqui para muito tempo, a gente poderia ficar aqui horas. Eu sei que ali o André tem histórias incríveis,
A gente pode pensar mais para frente em voltar a falar, porque eu acho que esse é um tema que nunca vai sair de moda, que bom. Mas eu gostaria de agradecer a Lia, o André, por parar o seu tempo aí, que eu sei que são pessoas super engajadas e ocupadas, para trazer um pouquinho para a gente dessa visão, né, do lado de quem está fazendo acontecer, de quem está tendo que gerir, tendo que sobrepor desafios de recursos humanos, mas não só humanos, muitas vezes recursos financeiros, ferramentas, né? E realmente sair um produto de um trabalho que atenda a sociedade e preencha uma lacuna que ela tenha, mas de qualidade, né? Então, eu gostaria, assim, em nome da sociedade, também parabenizar vocês. Eu acho que pessoas assim nos inspiram, nos ensinam, e agradecer também pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, gente. Sim, muito obrigado pela oportunidade. Um tema que eu gosto bastante de falar. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer falar com vocês. Peço que quem gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, acompanhe os nossos papos por aqui. As redes de toda a galera vão estar na descrição do vídeo. E até o próximo Talks by Fujifilme. Tchau!